Olá, boa tarde a todos, a todas, todes. Eu sou Márcia Viegas, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia hospitalar, trabalho há 17 anos em hospitais. Atualmente, eu estou como referência técnica da equipe de psicologia do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, atuo em terapia intensiva e na comissão de cuidados paliativos. E também estou psicóloga no pronto atendimento e na unidade de internação e equipe de cuidados paliativos do Hospital Belo Horizonte. Eu vou iniciar me autodescrevendo, né, para poder oferecer, inclusive, acessibilidade a todos os participantes que estão aqui com a gente. Eu sou uma mulher negra, meus cabelos são naturalmente cacheados, mas hoje eles estão lisos, abaixo dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa preta com um jaleco branco. Tá tudo ok? Saí. Com um jaleco branco. Atrás de mim tem uma parede. Eu estou numa sala de reunião do hospital onde eu trabalho. Né? Gostaria de agradecer imensamente o convite, né, da organização, da comissão organizadora. É muito gratificante, né, participar desse momento histórico, eu acho, da nossa profissão, né? Acho que é o primeiro congresso que está acontecendo, CRP, e com muita alegria eu vou ser mediadora nessa mesa, que vai trazer as especificidades do trabalho do psicólogo frente à pandemia nas diversas áreas de atuação. A gente vai ter oportunidade aí de aprender, né, com as experiências riquíssimas e diversas, né, porque nós vamos falar de campos e de olhares diferentes, de um momento complexo, né, com muitos desafios, onde foi necessário a gente reorganizar o nosso fazer. A gente vai fazer da seguinte forma: as nossas palestrantes, elas vão fazer a apresentação de 20 minutos. Quando estiver faltando aí 5 minutos, eu vou ter a dura missão de pedir para poder, né, vocês irem ajustando o tempo. E no final a gente abre para as perguntas, né, para os participantes. Ok? Então, eu vou trazer aí a nossa primeira convidada, Fabíola de Oliveira Lima, é psicóloga, trabalha no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador da UFMG, mestre em promoção à saúde e prevenção da violência. Fabíola, eu peço, né, que você faça a autodescrição e complemente a apresentação. E seja muito bem-vinda. Então, muito obrigada, Márcia, né? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher com cabelos castanhos no ombro, pele branca, estou numa sala com fundo cinza e é um prazer, então, estar com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi, vou apresentar agora aqui para vocês. Peraí, compartilhar. Ai, saiu. Compartilhar isso. Está aparecendo, gente, a apresentação? Então, eu vou falar vou relatar uma experiência que a gente realizou nos anos 2020, 2021, e continuamos a realizar, estamos dando continuidade a ele. É uma experiência que nós realizamos junto com os trabalhadores da UFMG e do Hospital das Clínicas, preferencialmente, as vagas excedentes eram abertas a outros profissionais de saúde, no intuito de promover uma qualidade de vida e redução dos níveis de ansiedade, estresse e depressão. Então, foi uma intervenção que a gente deu o nome Mente e Corpo, com ênfase em mindfulness, nos indicadores de qualidade de vida, depressão, ansiedade e estresse. Então, eu vou falar da intervenção em si, os instrumentos que a gente utilizou para gerar os indicadores iniciais e pós-intervenção, os resultados que a gente obteve e
algumas considerações finais. Esse trabalho, eu utilizei também como minha pesquisa de mestrado na Faculdade de Medicina da UFMG, orientado pela professora Sara Paiva. Então, a primeira coisa que a ideia inicial era fazer uma intervenção presencial, a gente não imaginava que vinha pandemia, né? Aí a primeira coisa foi a adaptação do protocolo da intervenção para online e adequar também para que fosse viável, né? Então, a gente, em 2020, foi uma fase piloto que a gente fez, um treinamento, e a percepção, né? Escutando junto com as pessoas que participaram da intervenção, qual que era o tempo ideal, a condição, o horário que viabilizaria a participação dos trabalhadores, né? Então, essa intervenção mente-corpo com ênfase em mindfulness é uma abordagem que respeita e estimula a capacidade de cada pessoa se conhecer e se autocuidar, entendendo que o autocuidado seria o fator número 1 de promoção à saúde em termos do que a gente tem controle, né? A gente sabe que a promoção de saúde ela é algo extremamente amplo, que passa também por políticas públicas e por uma série de outras questões que vão além do que a gente, às vezes, pode fazer diretamente, né? A gente pode estar participando. Então, entre as habilidades mente e corpo específica, nós utilizamos 3 tipos de meditação: meditações de atenção plena, mindfulness, de autorrelaxamento e de visualizações. A intervenção mente-corpo com ênfase em mindfulness, ela é inspirada no trabalho do professor James Gordon, da Faculdade de Georgetown, onde a minha orientadora fez o mestrado e doutorado dela, e lá esse trabalho era realizado com estudantes de medicina para ajudá-los no gerenciamento de estresse. Então, essa é a origem desse trabalho. Então, esse protocolo ele foi realizado em 8 encontros, com grupos de até 20 participantes, né? Geralmente, a gente tinha uma perda de 20%, 25%. Às vezes, a gente chegava a abrir inscrição até para 25% e acabava ficando com grupos, a média foi 18 pessoas. E sempre com 2 facilitadoras em cada encontro. O grupo era realizado, então, online, com a duração de 1 hora. E a estrutura de cada encontro, né, a gente tinha uma meditação inicial, que era um momento de aterrar, de estar se conectando naquele momento, era realizado em 5 minutos. Depois a gente fazia um check-in com uma psicoeducação, porque a gente, entre os encontros, a gente propunha que os participantes também engajassem em em algumas atividades de autocuidado, atividade física, realização de meditação, práticas informais de mindfulness, reconhecimento de algum acontecimento bom, por mais pequeno que fosse, ter tomado um café quentinho, ter recebido uma atenção, um olhar, qualquer ação que pudesse estar promovendo um olhar para algo bom. E em cada encontro a gente abria. Então, no check-in online, a gente só pedia, convidava as pessoas para partilhar uma gratidão da semana, algo que ela tivesse observado, que quisesse compartilhar com o grupo. E após esse momento de compartilhamento, e ali a gente ia reforçando o que a gente observava, que a pessoa estava, atividades de autocuidado, que os participantes estavam se engajando mais,
atividades de atenção plena, ou a atividade física, né? Escrita, a gente também propunha uma escrita em diário como uma técnica de autoobservação. E depois dessa partilha do check-in, a gente fazia uma meditação que durava de 15 a 20 minutos e fazia a orientação das atividades que eles deveriam realizar em casa ao final, por volta de 5 minutos cada. Nós utilizamos, então, antes de iniciar a intervenção, nós aplicamos 2 questionários, o Colbrelli, para a gente gerar os indicadores de qualidade de vida, e o DAS-21, para a gente gerar os indicadores de níveis de estresse, depressão e ansiedade. E após os 8 encontros, nós fizemos, então, também a aplicação novamente dos instrumentos e a lista de espera funcionou, a gente usou como um parâmetro para comparar como que os efeitos entre as pessoas que participaram e como que estava entre as pessoas que não tinham passado pela intervenção. Então, os resultados que a gente obteve foram os seguintes. Em relação aos indicadores de qualidade de vida, o Colbrelli, ele tem 4 domínios, né? O domínio físico, psicológico, de relações sociais e o domínio do meio ambiente, e tem 2 questões gerais. Que vai de muito insatisfeito, medianamente, satisfeito, muito satisfeito, né? É mais ou menos isso, varia entre as questões para adequar, mas uma escala de 5 gradações. E a outra, quão satisfeito você está com a sua saúde. Então, os resultados que a gente obteve, inicialmente, o grupo que passou pela intervenção teve uma média inicial de 3,4 e final de 3,77, que foi esse é o desvio padrão que teve, muito significativo a melhora, assim como no psicológico, né? A gente tem aqui relações sociais, de meio ambiente, todos a gente teve melhoras significativas na percepção da qualidade de vida e da saúde também, a gente teve melhoras significativas, enquanto que o grupo lista de espera, ele ficou mais ou menos nos mesmos índices iniciais e finais. Os indicadores não tiveram uma variabilidade considerada significativa. No DAS-21, nós tivemos também uma redução tanto da ansiedade, do inicial para o final, quanto da depressão, quanto do estresse, e no aspecto geral também, né, no score total, a gente tem um decréscimo também significativo em todos eles, enquanto no grupo lista de espera a gente não obteve diferenças significativas, né, nenhum P menor que 0,001. O que nós consideramos é que o presente estudo revelou uma melhora significativa na qualidade de vida dos trabalhadores, tanto da UFMG como da saúde, após a realização da intervenção, né, que foi online, síncrona, e redução, né, dos níveis de depressão, ansiedade e estresse, além do aumento de gratidão, que aquela partilha, né, que a gente realizava, ela, na verdade, induzia a gratidão. Então, e quanto mais as pessoas... e a gente viu uma relação direta entre a maior participação nos encontros, a média de participação nos encontros foi quase 6,
E então, assim, foi uma adesão bem significativa também, né? E a utilização do COL com o DAS21 mostrou correlações importantes entre os dois instrumentos, à medida que o domínio psicológico, né, diretamente, a correlação muito direta, muito forte, e quanto maior o nível de qualidade de vida, né, o nível de qualidade de vida, menor os índices de depressão, ansiedade e estresse. O estudo indica que essa intervenção online ela é exequível, é de baixo custo, se mostrou acessível aos trabalhadores e eficiente na melhora dos níveis de qualidade de vida, de depressão e estresse. Porém, faz necessário um estudo mais rigoroso do ponto de vista metodológico, como um estudo experimental em si, porque a gente não conseguiu randomizar para fazer essa pesquisa. E, por fim, os achados do presente estudo, ele pode contribuir para que essa intervenção, ou similar a essa, né, possa ser uma alternativa de promoção à saúde, de qualidade de vida, tanto para trabalhadores, como também a gente considerou uma intervenção acessível de ser implementada na promoção de saúde pelo SUS, né? E em políticas, fortalecendo as políticas públicas de promoção à saúde, de práticas integrativas complementares. Aqui a gente tem uma nuvem de palavras que foi gerada por uma pergunta que a gente fez ao final para os participantes de como tinha sido para eles esse momento de partilha, né? A gente tem relatos belíssimos, então, mas como a gente tem pouco tempo aqui, então só para dar uma ilustrada, né? O quanto que o momento, decisão, a presença, né? O mindfulness, trabalho, participar, meditação, encontro, oportunidade, agradecimento, foram palavras bem relevantes. Assim. E a gente continuou a ofertar os grupos online dentro da universidade. Nós fizemos uma pesquisa para ver o que eles achavam que era viável. Nesse primeiro semestre, nós continuamos na modalidade online, e os indicadores que a gente teve que seria mais favorável à participação, que o encontro tivesse de 1 a 1h15 de duração. O protocolo inicial dessa intervenção, né, era em 2 horas, então assim, a gente reduziu a metade do tempo e tivemos resultados muito significativos. E essa perspectiva de poder ofertar, então assim, a gente teve gente de outros estados fazendo a intervenção nas vagas remanescentes, gente do interior de Minas também. Então, foi altamente o retorno que a gente teve dos participantes em termos de ter desenvolvido recurso próprio com autonomia para levar para a vida, para conseguir gerenciar estresse, depressão, então foi altamente gratificante para nós. E aqui a gente está abrindo também grupos online, né, para a gente, para o público externo, a universidade, que a gente vai começar em agosto. Então, é só se alguém tiver interesse. E aqui, então, eu gostaria, né, mais de uma vez, agradecer a Márcia, os colegas e os colegas que não estão aqui presencialmente com a gente, mas a gente está... e espero a gente poder trocar um pouco depois que as outras colegas apresentarem, tirar dúvidas ou qualquer troca também de ideias, né? Então, muito obrigada, gente,
que as colegas continuem aí fazendo a rodada. Não estou te ouvindo, Márcia, seu microfone está mudo. Agora tá ok? Agora tá dando para ouvir? Fabíola, incrível. Vou pegar o comentário da Ju aqui, assim, fantástico. Né? Não sei se você pôde perceber, meu olhinho estava falando, porque a gente sabe, né? A gente que vivenciou todos esses momentos, a gente fica imaginando como seria diferente se a gente tivesse tido essa experiência e essa oportunidade, né? Então, assim, fantástico o que eu tenho para te dizer nesse momento. Viu? Obrigada. Muito obrigada. Então, vou chamar a nossa segunda convidada, Eli Fiomar. Ela é psicóloga clínica, ela está atuando na divisão de lance e promoção da saúde do Departamento de Atenção à Saúde do Servidor, envolve ações de cuidado em saúde mental, com foco na promoção e prevenção de adoecimentos emocionais dos servidores. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos, a todas. Vou fazer a minha audiodescrição, então, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, uso óculos com aro escuro, estou com uma blusa azul clara e atrás de mim tem uma parede branca e uma mandala feita em lã, né, em tons amarelo, laranja, que lembra muito um sol e um girassol. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho do que foi a nossa experiência dentro, né, do nosso departamento de cuidado em saúde mental durante a pandemia. E aí eu vou traçar para vocês um pouco das ações, assim, como começou e como estamos, sabe? Vai ser um pouco de uma ação meio que cronológica, né? Sou psicóloga, eu vou colocar a apresentação aqui, aí a gente pode ir. Isso, muito obrigada. Então, assim, sou psicóloga, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, estou lotada no Departamento de Atenção à Saúde do Servidor, especificamente na Divisão de Vigilância e Promoção de Saúde. E aí, eu trouxe um pouquinho só para a gente contextualizar, né, quem somos, né, quem é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, só para a gente localizar, né, em que universo, então, que a gente desenvolveu esse trabalho. Nós temos 2 campos, na verdade, estamos em 2 municípios na região do Triângulo Mineiro, um é Uberaba, que é onde fisicamente eu trabalho, e outro em Iturama, né? São 29 cursos de graduação, 7 cursos técnicos, 17 cursos de pós-graduação, estrito sensu, e 5 de pós-graduação lato sensu, são mais de 8 mil alunos, né? Com relação aos servidores, nós somos em 2028 servidores, e o Departamento de Atenção à Saúde do Servidor é vinculado à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, né, que é de onde, então, eu falo, né? O nosso departamento, que é a Divisão de Vigilância e Promoção de Saúde, ele é responsável, então, para estar monitorando a saúde do servidor, né, de uma maneira macro. Então, temos aqui médicos do trabalho, assistentes sociais, né, faz o exame periódico e todos os projetos de promoção de saúde. Quando eu falo projetos de promoção e prevenção, aí entram campanhas, grupos específicos de cuidado, as campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, né? E também todas as ações voltadas para promoção e prevenção em saúde mental. E durante a pandemia, acho que no primeiro impacto desorganizou tudo, né? Como acho que desorganizou a vida, os serviços, a nossa cabeça, até enquanto profissional, o que nós vamos fazer. Então, a gente foi se ajustando e se adaptando durante este processo. Eu vou trazer para vocês 5 ações que foram sendo construídas ao longo desses 2 anos e meio. Vou me ater em algumas ou vou passar mais rapidamente por outras,
também não temos tanto tempo assim. E aí, caso eu tenha perguntas e interesses sobre uma ou outra, vocês fiquem à vontade, que a gente vai poder conversar um pouquinho, né, ao final. Então, inicialmente, nós começamos tentando, assim, todo mundo em suas casas, nos aproximar desses servidores, de que forma que a gente poderia fazer isso. Então, nós fizemos a produção de alguns vídeos informativos sobre saúde mental, né? Até orientação específica com relação à pandemia mesmo. Também tivemos um projeto, Café com Conversa, que eu vou trazer, ele se chama Café com Conversa, ele é de antes da pandemia, e durante a pandemia a gente adaptou e ampliou, vou falar um pouquinho dele. Participamos também, né, com conteúdo ou com contribuição com relação à saúde mental em alguns eventos institucionais pontuais, quando os institutos ou alguma equipe de servidores organizava algum tipo de atividade para a gente poder falar de saúde mental, a gente ia. Fizemos um levantamento, né, logo quando iniciou-se o processo de retorno, lá em outubro de 2021, e a gente percebeu uma certa angústia, uma certa dificuldade, muita demanda com relação a isso. Então, a gente se propôs a fazer um levantamento da percepção do estado emocional do servidor referente ao retorno ao trabalho presencial. E, posteriormente, como resultado, até como respostas às demandas que apareceram nesse grupo, a gente também desenvolveu um grupo de apoio ao retorno, né, do trabalho presencial. Vou passar um pouquinho por essas 5 ações, tá certo? Com relação à produção de vídeos, eu trouxe, eram vídeos de 3 a 4 minutos, que eram disponibilizados nas plataformas das redes sociais da instituição, ou via WhatsApp, né? Então, nós trabalhamos 5 temas: isolamento social e saúde mental, ansiedade, resiliência, convivência familiar e distanciamento social, sono e pandemia. Depois, a gente começou a desenvolver outras ações, né? E aí os vídeos acabaram não fazendo mais sentido, porque a demanda de trabalho, o que precisava ser feito para atender essas questões dos nossos servidores, elas foram reorganizadas, né? Eu acho que a pandemia nos ensinou muito isso, né? Essa capacidade, na verdade, essa necessidade da gente ir fazendo quase que planejamento a curto prazo, né? Para quem tinha costume de fazer planejamento a longo prazo, no meio da pandemia teve que desenvolver a habilidade para lidar com o presente e como que a gente vai desenvolvendo as nossas ações, o nosso trabalho nesse contexto que era tão instável, né? E aí, o projeto Café com Conversa, ele é de antes da pandemia, atravessou a pandemia e continua acontecendo. Ele é um projeto que a gente chama de... São rodas de conversa, né, em saúde mental, com temas de saúde mental, que a gente promove para as equipes de trabalho. Então, as lideranças fazem o contato aqui com o nosso departamento e solicitam, e a gente anteriormente fazia presencialmente. E aí, com relação, quando veio a pandemia, a gente teve a possibilidade de ampliar, na verdade, teve que remodelar, né? Fizemos essas rodas de conversa online. Essas rodas de conversa têm como objetivo principal oferecer um espaço de acolhimento, um espaço de cuidado, um espaço de escuta qualificada, né? Um espaço de compartilhamento de vivências, de emoções desses servidores, e sobre diversos assuntos, né? E como que a gente faz o levantamento desses assuntos? Então, assim, a cada roda de conversa executada, a gente aplica um questionário de avaliação, onde as pessoas pontuam metodologia, tema e sugestões de tema. E aí a gente faz um compilado em que tema que vem à tona e trabalhamos, então, em cima dessas necessidades, do que mais aparece, né? Nesse período de 2 anos e meio, foram desenvolvidas 52 rodas de conversa dentro da nossa instituição. Nós tivemos 716 participantes e foram trabalhados 14 temas. Aqui eu coloquei até um folderzinho, né, porque a gente faz toda uma divulgação nos e-mail institucional, e a gente coloca no site da universidade também, e a gente faz textos também pelo WhatsApp, faz um folder e manda para poder divulgar e tentar chegar o máximo que a gente pode nos nossos servidores.
E os temas que foram trabalhados durante a pandemia, né, que foram os que mais apareceram como demanda da nossa comunidade, então, resiliência, qualidade de vida, convivendo com as emoções na pandemia, relacionamento interpessoal, especial de fim de ano, né? Aí a gente normalmente faz o que foi, o que eu penso para o futuro e que caminhos. Esse tipo de reflexão que às vezes a gente não para fazer no cotidiano, né? Saúde mental, todo cuidado conta, né? Normalmente em janeiro a gente sempre se apoia também nas informações da campanha Janeiro Branco, como uma ideia de trazer à tona temas que são importantes. A gente precisa desmistificar muito essa questão, né, da saúde mental em todos os espaços, validar essas questões. Ainda tem muito preconceito, ainda tem muita dificuldade, a gente sabe o quanto que isso impacta até quando a pessoa precisa buscar cuidado especializado e não se permite. Então, o quanto que é importante fazer psicoeducação, acho que a psicoeducação é um dos lemas também, né, muito forte desse projeto dentro aqui da nossa instituição, né? Buscar informar, orientar, para poder instrumentalizar também os nossos servidores, até para buscar cuidado especializado, se for o caso, né? Outro tema trabalhado, necessidade de aceitação versus saúde mental. Então, vocês vão perceber que várias coisas atravessam a pandemia e outras coisas não diretamente. Então, muitas coisas sendo trabalhadas. Tivemos muito interesse no tema trabalho em casa, limites e possibilidades, quando todo mundo, né, começou a trabalhar em casa e o quanto que isso impactou a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental. Depois trabalhamos também retorno ao trabalho presencial, perspectivas e reflexões, né? Lidando com as diferenças, estratégias de convivência. Observo que tem muita demanda dentro da nossa instituição que é vinculada ao relacionamento dentro do ambiente de trabalho, o quanto, né, essas relações nos trazem angústias, ao mesmo tempo nos trazem muita potência, né? Mas o quanto isso pode desgastar e afetar a nossa qualidade de vida, até a nossa percepção no trabalho. Um outro tema que nós trabalhamos foi a arte de viver, saúde mental em tempos de incertezas, acolhimento e empatia. E agora eu iniciei o trabalho do tema saúde mental, equilíbrio entre mundo ideal e mundo real. Quando eu falo iniciei o trabalho, é porque a gente trabalha um tema 2 meses, por exemplo, né? Fica à disposição. Se alguma outra equipe entra em contato e fala, você poderia trabalhar em resiliência? A gente volta a trabalhar. Mas é que normalmente a gente organiza 6 temas ao ano. Isso acontece aqui desde 2019. E com a pandemia a gente acabou ampliando essa experiência, né? Aí vocês estão vendo, né? Anteriormente eu coloquei uma foto online, né? Nas nossas salas. E aqui é uma foto que a gente já começou, tinha dado uma diminuída na contaminação, então a gente conseguiu fazer alguns presenciais, mas atualmente a gente tem feito a maior parte deles online ainda, né? O que foi um ponto positivo no seguinte sentido, o nosso campus, por exemplo, de Iturama, que é a 300 quilômetros daqui, um pouco mais, a gente não conseguia desenvolver presencialmente muitas ações. E agora, né, neste novo formato, a gente consegue chegar, né, onde a gente não chegava anteriormente. Com relação à participação aos eventos institucionais, né, eu trouxe três ações que a gente fez a contribuição. Então, assim, uma delas foi um projeto logo em 2020, que era um projeto chamado Promoção de Saúde durante o Trabalho Remoto, e vários temas foram trabalhados, né? Também foram ações online, eram feitos semanalmente esses encontros, aqui organizado pela divisão, né, de Vigilância e Promoção de Saúde, e um dos temas é a saúde mental durante o trabalho remoto, e acabou que a gente foi, então, apresentando e construindo e levando esse tipo de cuidado, esse tipo de informação para outros espaços. Também trabalhei, né, junto com o pessoal lá de Iturama, que é o outro campus, de um projeto deles, que é Iturama em Diálogo com a Sociedade, Qualidade de Vida em Foco. Eles fazem rodas de conversa sobre vários assuntos. Especificamente, essa roda de conversa eu fiz
com os discentes e com os docentes que estavam nesse projeto sobre a transição dessa questão a mudança, né, o remoto para o presencial e o impacto na saúde mental. Trabalhamos essas questões. E também tive a oportunidade de estar na semana de planejamento, né, pedagógico com os professores que estavam preparando todas as questões para o próximo semestre, muito angustiados, porque estava tudo remoto, e aí ia voltar híbrido, como que ia ser isso, já existia uma sobrecarga, então acabou que a gente também foi fazer uma ação específica de cuidado para esses docentes, que eu acho que uns 45, 50 docentes lá naquele campus. Com relação, Márcia, você vai me falando com relação a tempo, viu? Porque eu acho que eu sou meio perdida. Com relação ao levantamento do estado emocional dos servidores, nós começamos a perceber que quando iniciaram as discussões para retorno gradual, que foi o que aconteceu aqui na nossa universidade, né? Então, voltou primeiro 20%, depois 40%, começaram já algumas angústias dos servidores, algumas pessoas com dificuldades mais específicas com relação a esse novo, né, formato, algumas pessoas mais adoecidas, outras mais preocupadas. Então, nós fizemos uma parceria com uma docente, a professora Sabrina, aqui do curso de Psicologia da UFPM, para que a gente pudesse, então, de fato, saber o que estava acontecendo, que realidade era essa dos nossos servidores, né? Porque 2 anos, ou quase 2 anos já, cada um cuidando, isso nos distanciou de alguma maneira. E uma ou duas pessoas que chegavam, talvez não daria, de fato, qual que era essa realidade que estava sendo vivida. E aí nós, então, montamos, esse trabalho ele foi feito de outubro a fevereiro, né? Outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Nós fizemos 5 minutos. Muito obrigada, Márcia. Um formulário. Nesse formulário, nós pegamos dados pessoais, usamos o DAS 21, que eu não vou nem entrar, porque a Fabiola já trouxe para nós até como um instrumento utilizado na pesquisa dela, que é indicadores de estresse, depressão e ansiedade, e fizemos algumas perguntas abertas sobre a percepção do retorno das atividades presenciais, né? E aí, eu só trouxe só para deixar assim, o que nós achamos, né? Nós tivemos a participação de 518 servidores, né? Eles responderam esse instrumento, até para poder nos instrumentalizar para ações de cuidado, porque acho que ações de cuidado são ações efetivas de cuidado quando se existe uma demanda para, e a demanda quem coloca é o nosso servidor, né? E não o que a gente acha que seria importante. Então, acho que esse instrumento foi muito bom nesse sentido. Só para ter uma noção, níveis de estresse aqui, né, ó, níveis severos, extremamente severo, 22,78%. Com relação à ansiedade, severo, extremamente severo, 21,05%. Depressão, 17,96% em níveis severos, né, extremamente severo. O que a gente entende? Esse nível, né, nesses níveis, a pessoa já tem um comprometimento importante da saúde mental, precisa de cuidado especializado. Nas outras pessoas que estão em alerta, normal a moderado, ações de promoção e prevenção em saúde podem contribuir, né? Quando a gente perguntou, gente, o que te preocupa com relação ao retorno às atividades presenciais, né? Acho que aqui, ó, medo de contaminação, mais de 50% dessas pessoas sinalizaram uma preocupação, as condições sanitárias, pessoas que não cumprem regras sanitárias, né? Readaptação ao trabalho presencial e contaminação de pessoas próximas. E quando a gente perguntou o que ajudaria, né, ao retorno de uma maneira mais suave ou menos problemática, as pessoas colocaram que se a gente conseguisse promover, né, protocolos sanitários efetivos, comprovação de vacina, trabalho semipresencial, melhores condições de trabalho, enfim. E aí, disso, apareceram muitas coisas nesse questionário, não tenho tempo para poder compartilhar, mas vamos lá. Especificamente, no campo da saúde mental, nós começamos um grupo de apoio, retorno ao trabalho presencial. Esse foi planejado 10 encontros,
nós abrimos para inscrição. Nós tivemos, então, 24 participantes, foram 10 encontros, eu concluí, o último foi semana passada, ainda não consegui fechar a avaliação, né? E tivemos a participação média de 4 pessoas por encontro. O objetivo do grupo era realmente colocar pessoas, talvez, que estivessem vivendo qualquer angústia relacionada ao retorno, para a gente poder trocar, para a gente poder acolher, para a gente poder pensar caminhos juntos de cuidado, né? Nessa perspectiva aqui, nós também abrimos para o IFTM. O IFTM é uma instituição pública federal, lá eles não têm equipe, não tinha psicólogo, eles viram no jornal, e nós fizemos uma parceria, então também acolhemos os servidores do IF. E para finalizar, que eu sei que já está fechando o tempo, eu coloquei algumas palavras que apareceram nas avaliações, principalmente dos grupos, com relação ao Café com Conversa, que é um projeto, né, que já acontece, de rodas de conversa, e com relação aos grupos também, eu compilei, né? Então, apareceram muito a palavra acolhimento, crescimento, resiliência, gratidão, orientação, compreensão, autoconhecimento, troca, apoio, empatia, cuidado, diálogo, esperança. Eu acho que palavras que vão mostrando que talvez o investimento no cuidado de espaços de acolhimento e grupos, isso é bastante potente quando a gente fala de saúde mental, de promoção de saúde mental. Finalizo aqui, fico à disposição para qualquer dúvida, eu sei que passei, acho que rapidamente, meu contato está aqui também. Agradeço a oportunidade e ao CRP, né, e a equipe da organização, e parabenizo também já pelo evento. Encantada de novo, né? Fantástico. Assim. E pensando aqui, já pensando na hora de eu sair daqui, já correr atrás, né, das pessoas, para a gente pensar, né, nessa expansão, porque realmente não me sai a cabeça de como seria diferente se a gente tivesse em vários. Estou pensando no hospital, obviamente, porque é minha área de atuação, mas óbvio que eu fico pensando isso em outros cenários também. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, sair correndo aqui e levar isso para o mundo mesmo, né? Assim, porque é fantástico. Assim. Só tenho a agradecer. E agora estamos para fechar as nossas apresentações. Nós vamos convidar a psicóloga Liliane Cristina Santos, doutoranda em Educação e mestre em Psicologia, especialista em Clínica Psicanalítica nas instituições de saúde, especialista em Psicologia Clínica e em Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, psicóloga e preceptora da residência multiprofissional em saúde da Odilon Beres, professora de graduação em Psicologia da FACSTET e da pós-graduação em Psicopedagogia da PUC Minas. Liliane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Responsabilidade, né? Depois de falar das colegas, deixa eu fazer a minha... eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos claros, cacheados. De mim tem uma parede branca com estantes com livros e mais algumas outras bagunças aqui do escritório, que é, em parte, local de trabalho. Eu trabalho em vários lugares atualmente, né, como a Márcia colocou na minha apresentação. E aí eu queria começar falando um pouco disso, até para falar dos lugares de onde eu vou falar, assim, num estilo diferente das colegas, porque elas trouxeram essa organização, essa sistematização, e fica forte para mim também esse sentimento, assim, de quem estava no olho do furacão, e tá, né, Márcia? Estamos juntas. E como que ainda faltam ações como essas, né, que as colegas apresentaram, da gente poder de ter uma leitura, né, que eu acho que é isso que elas trazem com muito cuidado, assim, essa leitura do que acontece, do que aconteceu, e
e aí eu vou trazer mais de uma perspectiva talvez mais clínica, assim, de como que isso foi para mim, não só como psicóloga, assim, nos diversos serviços onde eu atuo, mas também como psicóloga e preceptora, né, assim, acompanhando os colegas, mas também como estudante, como professora, como mãe, né, e como que, para mim, o maior desafio, assim, que eu penso, assim, que para mim foi muito grande, muito central, com toda essa história da pandemia, foi de como que a gente precisava prestar uma assistência a colegas, né, a pessoas próximas, mesmo a gente estando muito afetado também, né? Então, eu quis trazer, eu vou até compartilhar a minha apresentação, que, na verdade, só traz algumas reflexões, assim, alguns pontos de reflexão e algumas referências que foram válidas para mim, assim, para eu poder pensar, principalmente no primeiro momento de pandemia, que eu não paramos de trabalhar na saúde, né? Tivemos que nos adaptar na área da educação, que são os dois grandes campos em que eu atuo, e foram referências que, para mim, foram válidas para eu poder pensar e tentar construir algum sentido diante dessa vivência, né, que foi tão, em alguma medida, avassaladora assim, para nós, né, para o mundo todo, e a gente continua sentindo os efeitos disso, né? Deixa eu compartilhar aqui, então, os slides, não é isso? Meu computador. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, você sabe, Márcia? Não compartilhou aqui ainda, não. Ajuda. Slides. Ah, tá. Ué, engraçado. Enviar arquivo. Ok. Eu acho que vai dar agora. Não deu, né? Agora deu. Agora, ok. Então, bom, um dos lugares assim que para mim foi dos mais marcantes, né, que é uma atuação, eu estou no hospital, é um hospital Odilon Beres, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, né, e eu estou já nesse hospital já vão fazer 15 anos, e nós profissionais da saúde estivemos trabalhando e muito, né, nesse período de pandemia, então a gente não deixou de fazer as nossas atividades. O hospital onde eu trabalho acabou se tornando uma referência, assim, do Covid, de início não era, e depois acabou se tornando. Então, a gente teve enfermaria Covid, teve CTI Covid, né? Eu atuo na neonatologia, então eu continuei como referência na neonatologia, mas a gente teve uma proposta da diretoria do hospital de fazer algumas ações, assim, a gente desenvolveu junto, né, a equipe de psicologia do hospital, um projeto de intervenção aos funcionários, então que foi muito difícil, assim, aí falando mais da minha experiência, né, muito difícil porque são colegas, às vezes amigos, né, muito próximos, e aí o desafio de você estar intervindo, porque a gente não deixa de prestar um acolhimento, né, aos colegas, mas a gente faz parte da equipe, também está vivenciando tudo isso, né, e a gente não é o psicólogo da equipe, a gente faz parte, mas também a gente é muitas vezes convocada a estar nesse lugar, né, de um acolhimento, em alguma medida, também aos colegas, e nessa pandemia isso ficou muito forte, assim, foi uma exigência que exige uma reinvenção, como a clínica sempre nos exige, né? Bom, deixa eu colocar aqui, eu fiz mais um sumário, assim, do que eu quero trazer, esse relato de experiência, reflexões, esses desafios de atuar com colegas e junto aos colegas.
e algumas referências que me ajudaram na reflexão. Então, assim, para começar, isso de você estar junto, e a gente... Porque quando a gente trabalha junto com a equipe, a gente sempre trabalha nessa lógica, a gente tenta avançar para além do ser somente multiprofissional, né, de cada um fazer o seu trabalho, mas que a gente tenta dialogar um pouco nesse trabalho interdisciplinar, em alguns momentos até transcender ao campo teórico de saber e de prática de cada um para construir saberes novos a partir dos casos, né, das surpresas dos casos que sempre vão estar desafiando a nossa teoria, né, seja qual for a área de saber e atuação, né? Então, a gente que trabalha nessa equipe multiprofissional, né, de que tem várias categorias profissionais, a gente sempre tem esse desafio e essa diretriz de tentar transcender os nossos saberes, né, mas partir deles para sempre ir reformulando os nossos saberes mesmo, a partir do vivo mesmo, da clínica, né, daquele contexto, enfim. E aí, a gente teve esse desafio de tentar pensar algumas intervenções. No setor onde eu trabalho, eu propus fazer alguns grupos, assim, junto com a coordenação, junto com a TO, que até me ajudou nessa parte que a Fabíola traz, assim, né, dessa parte da atenção plena, né? Então, eu tive uma ajuda de uma colega TO, que trouxe algumas, na verdade, técnicas de respiração, muito nessa direção de tentar que a gente conseguisse pensar ali, a gente ali, né, assim, inclusive com o nosso corpo, né, que eu acho que é um pouco do que eu conheço, um pouco, né, da proposta, mas, enfim, também fiquei pensando muito nas apresentações das colegas, como que a gente carece quando a gente está ali, né, no dia a dia do trabalho, de intervenções que nos possibilitem, assim, construir o nosso fazer e reconstruir, né? Então, esse lidar com o desconhecido, com a falta de informação, foi muito pesado, assim, difícil, e, assim, a gente não sabia muito bem o que fazer, né? Então, no início, a gente estava ali trabalhando, eu pego o ônibus todo dia para ir para o trabalho, né? Assim, e aí, no início, os ônibus ainda muito cheios, depois, assim, quase não tinha ônibus, enfim, todo aquele desafio, e as pessoas, a gente lá não sabia, de início, a gente não sabia se usava ou não usava máscara, e aí, no início, as pessoas pegavam muitas máscaras e as máscaras começaram a acabar, e aí não tinha fornecedor. Então, assim, que tipo de equipamento usar, com o que a gente estava lidando, né? E aí, assim, dos meus colegas que atendem junto comigo na neonatologia, muitos atuam, por exemplo, tinham colegas atuando no CTI Covid, e aí não tinha, de início, não tinha equipamento, né? Adequado. Então, assim, tudo isso que da gente não saber com o que a gente está lidando, e em tempos, assim, de muitas incertezas, assim, que a gente não tem mais aquelas referências, grandes referências claras que a gente tinha, né? Até a modernidade, né? A gente tinha as referências das instituições, e depois a ciência vem com essa promessa, mas ela não está nesse lugar, né? De quem tem a verdade, que tem as respostas. Isso tudo é muito questionado, né? A gente está em tempos que dessa pulverização mesmo, assim, de identificações com imagens e de uma precariedade da gente, uma precariedade simbólica mesmo, da gente construir sentidos que sejam nossos, né? Então, a gente tem muitas identificações a grandes blocos, né? E é por isso que a gente vê essa polarização na política, por exemplo, né? E enfim, a gente vê isso em vários aspectos e medidas da nossa vida, né? Isso não é sem consequências para as nossas subjetividades. E aí, a gente lidar com esse desconhecido, e aí com essa desconfiança, por exemplo, na ciência, na pesquisa, né, nas vacinas, e tudo isso, assim, que causa ainda mais insegurança mesmo, né, assim, para as pessoas, e a gente
passou por um momento muito forte, assim, de tentar buscar algum sentido nisso tudo, né? E aí, assim, um dos desafios que era essa proximidade com a equipe, né, por fazer parte do grupo, essa fragilidade do profissional de saúde, que já é muito marcante, assim, né, mesmo antes desse momento de pandemia, e aí do profissional muitas vezes não se cuidar, não olhar para a própria saúde, né, física, mental, a saúde, né, como um todo. E como que ficou forte para mim a importância de, principalmente nós, como profissionais de saúde mental, da gente não deixar de se cuidar, né? Então, a gente não é o profissional que eu costumava falar muito isso, assim, desde o início da pandemia, porque foi uma diretriz que eu construí, assim, para o meu trabalho, que foi de que a gente não é o profissional que não se afeta, né? A gente está sempre afetado, né? Com as coisas que nos não ocorrem, mas a gente é o profissional que cuida da forma como se afeta, né? E a gente só pode cuidar do outro se a gente se cuidar. E aí eu queria só trazer algumas referências para ajudar na nossa reflexão. Uma entrevista que eu li, assim, que me fez refletir, pensar e tentar construir alguns sentidos para essa vivência, que é de um especialista em luto, que dizia, assim, dessa época de pandemia, assim, e essa entrevista se chama Isso que você está sentindo é luto, né? E aí ele participou do trabalho junto com a Kubler-Ross e depois escreveu um livro acrescentando um momento, assim, dessas vivências de enfrentar notícias difíceis, né, que a Kubler-Ross já é uma referência para nós. Ele traz um sexto estágio, que é a construção de sentido, né, assim, encontrando um sentido, um significado, né, e aí eu acho que foi muito o que a gente estava vivendo e vive, né, de tentar simbolizar mesmo, representar isso tudo que a gente estava vivendo, né, e assim, em seus mais diversos aspectos, né? Bom, e aí eu trago uma outra referência que mesmo que é um texto bem central na teoria psicanalítica e na prática também, da diferença entre luto e melancolia, no sentido que na melancolia não se sabe o que perdeu, né? Então, porque o sujeito está tão identificado com aquilo que ele perdeu, que o que se perde é o próprio eu, né? E que diferente do luto, que é um processo que acontece, apesar de ter muitos que o Freud fala, né? Sintomas semelhantes à melancolia, dessa baixa autoestima, de todo esse processo que acontece, o que acontece no luto, que não acontece na melancolia, é que o sujeito consegue identificar o que ele perdeu. E aí ele consegue se voltar, então, para outros objetos, né? E na melancolia aquilo fica paralisado, ele não consegue investir em nada mais, né? Eu coloquei até uma cena desse filme, muitos de vocês devem conhecer, que é Up, Altas Aventuras. Essa cena é a cena que ele consegue se desvencilhar daquilo lá que ele ficou muito, digamos assim, localizado, né, naquela relação, naquele sonho do Paraíso das Cachoeiras, né, que quem conhece o filme vai se lembrar, e nessa cena é que ele se permite viver outras aventuras, né, quando ele se dá conta de que ele tinha muitas vivências com a esposa que faleceu, né, mesmo que eles não tenham alcançado aquele Paraíso das Cachoeiras, que era aquele sonho que de início uniu os dois, né, foi o que possibilitou o encontro, mas não foi o que uniu eles. No final das contas, esse era só um pretexto para eles estarem juntos vivendo outros projetos, né? Então, assim, essa cena que eu acho que ele consegue dar uma guinada, assim, de sair daquele estado melancólico para poder investir em outras coisas na vida, né? E quando a gente não consegue, quando a gente fica, assim, perdido em termos do que a gente perde, tudo, né, do ponto de vista subjetivo, assim, a gente não consegue investir em nada mais, né, que eu acho que é uma das grandes, digamos,
sacadas de Freud, né, nesse texto, que ele trata muito disso da identificação, que é muito central, né, para a gente pensar a subjetividade. Então, com o que a gente se identifica e tudo, nessa época de pandemia, a gente se viu muito assim, tentando ver, sem saber o que a gente estava vendo, né, sem entender direito o que a gente estava perdendo, o que a gente estava vivendo, e aí, o que me faz pensar muito na importância desse dizer sobre, né, que é onde o psicólogo atua, eu acho que cabe isso da nossa reflexão enquanto psicólogas, né? Psicólogos, com certeza que tem um número maior, assim, a gente sempre tem um número muito maior de mulheres, né? E as mulheres que, nessa época da pandemia, ficou ainda mais discrepante, assim, o tanto que nós acumulamos tarefas diversas, né? O tanto que a gente está relacionado ao cuidado, né? E como que isso ok, estou concluindo, Márcia. Bom, então, eu só trazendo alguns, que eu pensei muito nisso, do tempo do Lacan, que é essa coisa dessa necessidade, depois que a gente vê o que está acontecendo, essa necessidade que a gente tem de elaborar mesmo, né? De dar um sentido que seja nosso, né? E que não seja uma coisa que venha pronta do outro, né? Então, que é um trabalho, assim, que a gente faz no campo coletivo, no campo individual, porque a gente não se faz só na nossa individualidade, o sujeito, né, as pessoas são aí do campo social, né, mas como que a gente precisa o desafio de atuar nessa clínica, assim, né, do cada caso, mesmo que seja o caso, o grupo, a instituição, como que a gente se afeta, enfim, como que a gente tem que tentar construir alguns sentidos aí para isso, né? Bom, então essa aqui é só uma referência de uma entrevista que eu escutei da Vera Iaconelli, que ela falava como que a gente, nessa era que a gente tem, assim, dessa precariedade simbólica, como que o pânico poderia ser uma saída de tomar a cena no sentido, assim, da gente pensar nisso tudo, numa construção, assim, de uma certa tragédia, sabe? Assim, da gente buscar algum sentido para toda essa vivência do desconhecido via um acontecimento trágico e tudo. Então, ela trazia muito dessa reflexão que eu achei que foi importante conhecer, então eu quis trazer só para trazer as referências, assim, para ajudar a gente a pensar. Bom, é muita coisa para a gente falar, assim, aqui antes tem umas referências, né, que eu trouxe, muita coisa para a gente pensar, assim, em poucos minutos, né, mas eu quis trazer só mais do que me tocou, do que eu consegui pensar, assim, tentando resumidamente dizer, e aí agora a gente pode conversar, que é a parte mais interessante, né, quando a gente começa a conversar e ver que dos encontros e os desencontros aí, né, do que a gente diz. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, foi feito um convite via Juliana Padilha, eu vi que ela está até com a gente aqui no grupo, parabenizar também o CRP, a equipe organizadora, né, pelo evento, está muito rico, muito diverso, como a psicologia pretende ser, né, e a gente vai estar sempre construindo mesmo. Então, obrigada, gente, espero poder ter trazido alguma contribuição aí para as nossas reflexões. Liliane, eu já, né, tive a oportunidade de escutar outras vezes, e sempre, como a Ju disse ali, maravilhosa, foi excelente, acho que convidou mesmo a gente, né, a gente viajou aí, refletiu, né, eu senti essa angústia, né, que você trouxe, de ser parte, de fazer parte, né, de ter que assumir alguns convites que a gente gostaria era de ser convidado, né, para fazer parte ali, para poder receber esse cuidado. Então, realmente, é muito, muito complexo essa vivência, e você falou aí de vários lugares que a gente está, né, enquanto psicólogo. Então, nós temos aí 15 minutos, tem algumas perguntas, e eu vou, né, que os participantes trouxeram, e aí eu vou colocar para vocês, ok?
a Flávia, ela pergunta, Fabíola, mas eu queria estender para a Kelly também, assim, como é que foi feita, né, essa sensibilização e a divulgação do projeto de vocês, e se houve, né, uma boa aceitação, se vocês sentiram isso, eu acredito que sim, né, pelo que vocês trouxeram, porque ela coloca que uma das dificuldades é em relação à participação dos servidores dos projetos, e é uma coisa que eu também observo às vezes, né, assim, às vezes até tem alguma coisa, mas as pessoas não vão, as pessoas não participam, às vezes as pessoas não são liberadas, então às vezes tem uma série de, né, de atravessamentos que dificultam isso, assim. Então acho que seria bacana se vocês colocassem isso para gente. Bom, eu vou falar assim, no início também para a gente foi um grande desafio a questão, e era uma divulgação por e-mail. No Hospital das Clínicas tem um setor de divulgação, que mexe com essa parte de divulgação dos acontecimentos, que nos ajudou. Hoje em dia, a gente já tem, até no site da própria Pró-Reitoria de Recursos Humanos, o trabalho institucionalizado e divulgado por lá, e a gente já consegue ter uma divulgação mais ampla, né? Mas, assim, foi muito assim de mobilizar os colegas, de ajudar a divulgar e as pessoas que a gente conhecia. E nós tivemos, para o primeiro, 180 inscritos para 40 vagas. Aí a gente ficou assim, apertada para dar conta, por isso que aí gerou fila de espera, né? Mas, assim, essa questão do trabalho, né, do trabalho da psicologia na instituição, essa questão da sensibilização, da gente conseguir ir ajustando, é um grande desafio, né? Então, assim, o que a gente tem feito, procurado fazer essa medida do possível, a gente faz pelo Google Forms mesmo, uma enquete para tentar ver assim, a viabilidade, melhor horário, tempo de disponibilidade, né? A gente tem caminhado assim, sabe? Mas realmente é desafiador essa questão da gente conseguir, né, divulgar o trabalho e aí à medida que vai ficando, que a gente começa, vai tendo mais adesão, né? As pessoas, os próprios participantes às vezes nos ajudam a divulgar. Eles são nossos melhores divulgadores hoje. Eu acho que complementando a Fabíola, né? Acho que assim, a última questão é o boca a boca que a gente fala aqui, né, Fabíola? A Flávia, né? Ela é psicóloga organizacional aqui na UFPM. E a gente sente essa dificuldade mesmo com relação à divulgação, e realmente são vários atravessamentos, desde demandas institucionais, liberação ou não, demanda de trabalho, né? Mas eu acho que essa questão da sensibilização com relação ao cuidado da saúde mental, né? A gente precisa realmente pulverizar isso dentro da nossa instituição, talvez começando pequenininho e talvez chegando na gestão, na alta gestão, até para que se faça de fato e se apoie esse tipo de ação, já que a gente sabe o tanto de adoecimento mental que a gente tem vivido, não só dentro da instituição, fora também, mas aqui a gente sabe mais porque é o nosso contexto de trabalho, né? O nosso departamento cuida também, é o departamento responsável pelas perícias oficiais, então o quanto de pessoas que são afastadas do trabalho por conta de adoecimento mental e o quanto que a gente precisa trabalhar mais e mais e mais para então cuidar e antes de adoecer, né, e quando adoeceu recuperar, e eu penso que nós temos muito a fazer. Tem bastante tabu ainda, sim, mas eu acho que cada um dentro das suas possibilidades, nos seus contextos, começando pequeno, acho que a Fabíola trouxe e-mail, divulgação no WhatsApp, grupo, começa aqui, começa ali, e a coisa vai tomando forma, criando corpo, né? Então, eu acho que é uma construção mesmo, com bastante desafio ainda. Ô, Márcia, eu posso fazer uma pergunta? Rapidinho.
Isso aqui. É porque eu queria perguntar para a Kelly como é que era o café online. Porque eu tinha café? Porque como é que a gente faz isso, né? Porque a gente ficou muito carente, né, dessa coisa do afeto, né, o contato e tudo. Como que era isso, assim? Porque vocês mantiveram, né, o café com conversa. Ô, Liliane, realmente, o café com conversa saiu. Necessariamente tinha que ter café e conversa. São 2 pilares do projeto no presencial. No online, o convite, quando eu fazia já para entrar na plataforma do Meet, né? Eu já colocava, pessoal, preparem o cafezinho, o chazinho e traga para a sua reunião. Então, eu fazia essa provocação até e levantava o meu café, minha garrafa, para a gente poder compartilhar, né? E o que se sustentou mais, né, foi realmente a conversa, e mais do que o café no online, mas eu ainda futricava a galera para levar o café, e levava o meu. Como que a gente sentiu falta desses cafés, né, nos eventos aqui. Ao mesmo tempo que é bacana, eu estou vendo aqui, assim, tem gente de vários lugares, né, e nós possibilita, assim, isso. Eu tinha uma pessoa assistindo de Fortaleza, olha só isso, né, mas, e a gente teve muitos momentos, eu participo, assim, de vários grupos de estudo, de aulas, assim, que tinha gente do Brasil todo, né, cursos que eu estava organizando em 2020, agora eu estou com outro ritmo de trabalho, mas assim, como que isso viabiliza, né, encontros, mas também a gente tem essas perdas, né? Não tem o café, o pessoal fala assim, eu queria ir em Minas comer um pão de queijo, mas não tem mais evento presencial, né? Muito, né? Isso é uma marca forte aqui de Minas, né? Não sou de Minas, mas estou em Minas há 6 anos. Já virei cafezeira e pão de queijo, qualquer atividade. Tá certo, obrigada. Eu estava conversando com a Kelly, né, um pouquinho antes, exatamente isso, né? Assim, o quanto que, apesar de toda essa complexidade, apesar dos desafios, das dificuldades que a gente enfrentou, né? Que não tem como romantizar o que a gente viveu, o que a gente continua vivendo, né? Assim, especialmente, né, dentro do hospital, a gente sabe que isso ainda, né, é uma realidade nossa, mas o tanto que trouxe de coisa positiva também, de possibilidades, né? Eu estava falando que talvez, se esse congresso fosse presencial, eu não teria a oportunidade de participar, porque eu estou aqui dentro do hospital, né, trabalhando, a minha liberação ia ser difícil, né, ia ser mais difícil. Então, eu acho que isso, né, nos proporcionou grandes encontros, né, encontrar vocês, conhecer vocês, né, então, assim, e tem várias pessoas de muitos lugares aqui, né, até a última colocação ali, acho que tinha 150 pessoas online, né, reunir 150 pessoas, às vezes, no congresso, não é uma tarefa fácil, né, presencial, então, eu acho que a gente ganhou muito, né. Agora eu vou voltar para a Liliane. Liliane, a Cláudia está perguntando o que diferencia psicologia hospitalar para psicologia clínica. Você podia me ajudar a responder, hein, Márcia? Não, ainda vou te fazer uma outra, hein? Então, você quer perguntar mais uma? Não, ela teve, né, alguém que colocou aqui em relação às abordagens, assim, qual abordagem seria melhor para poder trabalhar na área hospitalar, assim. Sim. Então, eu vou começar pela segunda pergunta, depois de falar da clínica ou da hospitalar, né? Eu tenho uma publicação, não sei se vocês conhecem, eu acho que pode ser que alguém que está assistindo conheça, uma publicação junto com alguns colegas do hospital, do Odilon, que com a Eunice Wed, que é Psicologia, Saúde e Hospital, Contribuições para a Prática Profissional. Uma das características desse livro, assim, que foi até fruto assim, da residência, das formações que eu já organizo há alguns anos, e nessa área principalmente, né, psicologia da saúde, muito com essa ênfase no hospital, a gente acabou assim, preservando algo que é muito importante para mim, para os colegas também que estão trabalhando comigo, né, principalmente da organização do livro, Éder e Eunice, a gente preservar essa diversidade, né, da psicologia, que é uma característica nossa. Então, assim,
não foi uma coisa planejada, mas eu não acho que foi por acaso, que temos 3 abordagens já na organização, né? Porque a minha formação é em psicanálise, eu fiz, na verdade, uma especialização em psicanálise, eu fiz o mestrado na linha da psicanálise e eu estou no doutorado atualmente na educação na linha de psicologia e psicanálise. Então, assim, acabou sendo a minha formação principal, é a direção do meu trabalho, mas a gente tem que saber conversar, né? Porque nós somos psicólogos da instituição e a gente tem colegas de diferentes abordagens teóricas, né? Então, a gente quis manter essa diversidade da psicologia. A gente, nesse livro, por exemplo, tem diferentes abordagens, né? Teóricas, porque tem profissionais que trabalham em diferentes abordagens teóricas. Eu acho que é bem possível, assim, nesses anos que eu tenho de prática e por acompanhar os trabalhos de colegas que trabalham e não trabalham, né, com a mesma linha de base que eu trabalho, eu vejo que é possível, sim, trabalhar, né, em cada uma delas, e a gente acaba se identificando e se formando mais em alguma específica, né, mas isso tem mais a ver com o estilo nosso de trabalho, né, do que propriamente a característica do trabalho em si, né? Então, eu não acho que tem uma que seja mais adequada, eu vejo trabalhos muito efetivos, assim, em todas as linhas, né? Por acompanhar colegas e por ver o que é possível. A gente sempre, dentro da psicanálise, por exemplo, a gente pensa muito na psicanálise aplicada, né? Que é pensar nas instituições, então a gente não está ali para fazer aquela análise clássica, né? Mas a gente utiliza das ferramentas teóricas e clínicas, e é bem possível se pensar isso dentro do hospital também, né? Então, tem a ver com a nossa leitura de mundo, a nossa leitura de homem, a direção do trabalho que a gente dá, né? Mas é isso, a gente está sempre conversando entre nós, assim, discutindo os casos e tudo, e sempre é muito rico poder conhecer também outras leituras, né? Com relação a essa... Oi? Deixa eu só... Você vai passar para a segunda, né? E aí só falar um pouquinho, né? Assim, que eu acho que esse livro em especial é uma oportunidade para poder esclarecer isso. Vai fazer um passeio pela história, né, da psicologia hospitalar, acho que vai ter oportunidade e acho que vai ficar isso claro também, né? Não tem o que é melhor ou o que é pior, né? Tem o que a gente se identifica, o que a gente dá conta e o que a gente consegue fazer de construção, né? E aí, se eu estivesse na minha casa, eu ia mostrar o livro, mas eu não estou em casa. Então, por favor. Depois eu mostro. Mas eu acho que é uma leitura, né, importante, né, para os colegas que estão aqui, que se interessam, né, pela área hospitalar. Sim, bacana. Obrigada pelo comentário. Esse livro é uma publicação da Editora Artesã de 2015, né? Depois eu tento pegar um aqui para mostrar para vocês, mas bom, é isso. Até eu me perdi um pouco no que eu ia falar, mas é essa diferença. Psicologia clínica, isso, né? Não, é antes de falar isso, mas ok. Bom, essa diferença, às vezes ela é difícil da gente delimitar, né? Eu penso que a psicologia sempre é clínica, né? No sentido mesmo da etimologia do termo clínica, né? Do inclinar-se ao leito, assim, que é para se voltar para que cada um diz sobre o que o afeta, né? Que é esse que é o sentido da clínica. E a gente sempre é clínico, independente da nossa atuação, a gente sempre está com esse olhar para aqueles envolvidos ali, né? Aqueles que a gente atende, a instituição que a gente atende, enfim. A gente sempre tenta escutar e ler, né? E se inclinar porque o importante é o que o outro tem a dizer, né? Sobre. Porque a gente sempre está atuando nessa ética, eu acho que isso não é só, né, da psicanálise, é essa ética da singularidade, dos contextos, dos grupos, das pessoas, né? E aí, a característica do hospital, que a gente tem o desafio de trabalhar com essa ótica da clínica numa instituição que é extremamente protocolar,
muito biomédico-centrada, né? E aí a gente tem esse desafio de não responder como se, no lugar do paciente, por exemplo, de dizer o que ele, né, o que ele tem a dizer, de dizer por ele, por exemplo, a partir de um diagnóstico. Então, é um cuidado que é um desafio constante, eu penso, da gente ter qualquer instituição que a gente trabalha, assim, né, de não simplesmente responder à demanda da instituição, que é, muitas vezes, de localizar os sujeitos num certo protocolo, num certo diagnóstico, numa classificação, né, e a gente está interessado no que é a função para cada um daquilo, né, assim, como, por exemplo, do adoecimento, né, como que aquilo afeta aquele sujeito, né, na sua vida, na sua rotina, e dizer sobre isso sem... com o desafio de se fazer entender numa instituição que é muito protocolar, né? E aí eu penso que são os desafios, e uma leitura que me ajuda muito a pensar assim, do que é o lugar do psicólogo no hospital, e aí pensar nesse conceito de clínica e nesse lugar da clínica me ajuda muito a pensar também nesse lugar na instituição hospitalar, que é assim, o que define, afinal, o nosso lugar no nosso trabalho, não é as características que a gente foi configurando historicamente como lugar da psicologia, por exemplo, assim, o consultório, né, que é o mais clássico, né, que a gente logo associa, assim, a cadeira, o divã, por exemplo, o setting, né, que a gente fala, o definir quantas sessões, em quanto tempo, a periodicidade, assim, na verdade, isso foi uma construção, né, histórica da nossa profissão e tudo, mas não é isso que define o nosso lugar. Tem um livro que eu gosto muito, que é o que pode... O Analista no Hospital, não sei se alguém conhece, da Maria Lívia, que ela vai desconstruindo muito esses parâmetros, assim, que a gente foi identificando, assim, para se localizar, né, enquanto profissional. E aí ela vai falando, assim, que no final das contas não é nada disso que define, é o nosso lugar diante do outro, né, que é o lugar da clínica, esse lugar, assim, de não saber, que a gente não sabe sobre o outro que tem que dizer sobre si, né, que é o trabalho, que é um trabalho de formiguinha, e, ao mesmo tempo, a gente vai tentando fazer alguns furos nos ideais das instituições, né, para poder fazer com que o sujeito possa surgir, né, no que seja dele, né, e não que seja da ordem do universal, digamos assim, que é esse grande desafio da nossa prática, né. Então, eu penso que, na verdade, o que é específico, né, a especificidade do trabalho do psicólogo no hospital é que a gente está ali, mas a gente... e aí fica muito mais nítido, e a gente tem que muito mais se pensar no que é a nossa ética, né? O que é o nosso lugar na polis, né? Aquele sentido da ética mesmo, do ethos, né? Que é justamente essa posição ali na relação, né? Então, uma outra referência que me ajuda muito, eu estou terminando, eu começo a ficar empolgada, né? De falar desses assuntos, né? Mas pensar também no lugar que a gente exerce via o nosso saber, nesse exercício de poder que o Foucault nos ensina, né? Nessa microfísica do poder. Então, assim, a gente, o tempo todo, a gente fica tentado, sendo convocado, demandado a ocupar esse lugar de saber sobre o outro, que nos dá um poder. A gente exerce um poder sobre o outro à medida que a gente diz como que ele tem que agir, né? E aí... eu acho que a gente tem que ficar vigilante, assim, o tempo todo, porque a gente não deixa de se colocar nesse lugar, e a gente até tem que fazer, de certa forma, nos fazer entender no nosso saber, diante da instituição, mas não é o lugar que a gente se coloca diante de quem a gente escuta, né? Então, assim, a demanda da equipe, que a gente recebe muito no hospital, que é faz ele parar de chorar, faz ele aderir ao tratamento e tal. Se a gente vai com essa intenção e não de escutar mesmo o que está posto ali, qual que é o sofrimento que se apresenta, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então, a gente vai não para atender a demanda que nos é apresentada. A gente, mesmo que isso possa produzir alguns efeitos
que respondam a essa demanda, né? Porque a partir do momento que a gente escuta o sofrimento, a angústia, a pessoa acaba conseguindo até, assim, de repente até ficar menos choroso, né? Ou não, mas não é disso que se trata. E aí é isso, a gente tentar trabalhar sem uma expectativa pré-definida, né? O que a pandemia nos trouxe muito à tona para a gente, né? Assim, porque a gente não tinha nada definido mesmo. Mas eu sempre tento pensar nessa direção ética da clínica, mesmo na instituição hospitalar, pensando nesse lugar da gente não tomar esse poder, tentar não exercer esse poder, mesmo que ele seja assim, meio que, digamos, naturalmente, do ponto de vista da instituição, já seja delegado a gente, né? Assim, porque a gente tem uma profissão, porque a gente está num campo de saber, então eu acho que se trata de não se colocar nesse lugar. Meninas, vou ter que encerrar. Eu caí aqui, eu saí um tempo, não saí? Fiquei aqui desesperada. Mas voltou logo. E assim, queria agradecer, né? Tem várias mensagens assim, elogiando, agradecendo, né? Colocando o quanto que essa mesa foi importante, quanto que ela foi esclarecedora, né? Alunos mandando mensagens, né? Pessoas que aproveitaram mesmo desse momento, como eu também pude aproveitar. Liliane, eu até ia tentar te ajudar, mas nem precisei, né? Fiquei aqui quietinha, você falou tudo, então não precisou da ajuda. A gente nunca fala tudo mesmo, né? Não, mas foi, né? E então eu queria, né, agradecer imensamente a oportunidade desse momento, dessa tarde com vocês, de poder ter aprendido, ter vivenciado outras experiências, né? Que a gente não tá aí no dia a dia. E é isso. Gratidão, que é o que eu posso dizer a vocês. Tchauzinho. Obrigada também. Obrigada pelas falas das colegas e tudo. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Prazer. Mais trabalho de vocês. Tchau. Tudo de bom sucesso para vocês. Para nós. Para nós. Tchau, Tchau. Boa tarde, gente. Boa tarde. Evento.